Graça e a paz de Deus seja com todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura e pequenos comentários do Evangelho de João. Na continuidade agora no capítulo 3, a partir do versículo 22 até o 36. Nós vemos o João Batista ratificando o testemunho que tinha dado sobre Jesus. Já segunda vez ele falando sobre Jesus Cristo. Versículo 22 do capítulo 3 então diz: Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas e vinham ali várias pessoas e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve uma questão entre os discípulos de Jesus e o judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos e amigos é que, mesmo depois de batizar e ter dado testemunho sobre Jesus, João Batista ele não parou seu ministério, ele continuou. Ele continuou entregando a mensagem que ele recebera, ele continuou batizando, ele continuou servindo, ele continuou abençoando as pessoas. Ele, mesmo depois desse período de tempo, ele continuou fazendo o seu ministério sem parar. Sem parar. Ele foi em frente. Então, Jesus Cristo anunciava de um lado e João continuou anunciando, posto que ele ainda estava vivo. E enquanto a gente tem vida, a gente pode estar fazendo bem, a gente pode estar partilhando do Evangelho, a gente pode estar partilhando aquilo que a gente viu que Jesus falou para Nicodemos sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos parar, e um exemplo disso vivo era João Batista, e assim devemos continuar fazendo. Tá? Não achar que, porque eu fiz ontem, hoje eu não devo fazer, eu devo descansar. Só o religioso pensa assim. Um religioso acha que já fez muito para Deus. Eu já fiz muito bem, eu já preguei o Evangelho muito, eu já ensinei muito, eu já servi muito na edificação da igreja. Não. João Batista deu testemunho de Jesus e provou, enquanto estava vivo, ele continuou fazendo tudo o que estava fazendo antes, servindo e abençoando. Quem se importa das coisas, no sentido de estar olhando, de estar mostrando, de estar fazendo, de estar isso, aquilo outro, são os religiosos. A gente tem aqui, mais uma vez, as pessoas se interessando por coisas que são do exterior. Acerca da purificação, um judeu foi discutir com os discípulos de Jesus. Acerca do batismo, foram discutir com João. Aquele que batizaste agora também está batizando. Olha só, é interessante a gente ver isso. Fico comparando, fico querendo ser melhor do que o outro, pura contenda. Geralmente a religião leva a isso, a contendas. Tá? Tomar algo que é exterior e achar que isso tem algum produto, alguma produção, alguma melhora no interior. Não tem. Tá? Contendas. Tornar algo puro, se livrar de máculas morais. Gente, isso é tudo bobagem. Deus, ele não olha para o exterior, ele está olhando para o teu interior. O teu exterior deve falar daquilo que o teu interior produz, em termos daquilo que é o reino de Deus dentro de você, que deve ser isso a sua maior, digamos assim, atuação. A maior atuação da sua vida deve ser isso, a produção da justiça, da paz,
do amor, do perdão. Essa deve ser a sua proclamação. Jesus, então, estava batizando, cumprindo o seu ministério também, apesar de que nem é ele que estava batizando, eram os seus discípulos, tá? Mas agora o pessoal estava com ciúmes, se tocaram no sentido de que, olha, está havendo uma competição, o outro mal iniciou e já te passou e as pessoas estão indo para eles. E então João responde a essa inquirição no versículo de número 27. E João diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada pelos céus. Deus é quem dá tudo e a todos, ele dá força, ele dá capacitação para o trabalho, ainda mais o trabalho dessa proclamação, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele conta com o poder do Espírito Santo de Deus que está em sua vida. O poder do Espírito Santo, o dínamos, a força, a coragem, a intrepidez para falar daquilo que seja Jesus Cristo. Por isso importa que nós estejamos, como disseram os discípulos, obedecendo a Cristo e não aos homens. E João Batista deixa isso bem claro. Eu recebi de Deus de graça como um dom e eu reparto. E ele também está fazendo isso. É Deus quem dá a todos. E Jesus também caminhou na força e poder do Espírito Santo. Versículo 28, ele continua dizendo: vós mesmos sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas eu sou enviado dele. E este é o nosso trabalho também, apontar para Cristo. Nós precisamos estar fazendo como João Batista claramente fez, apontando: este é o Salvador, este é o Messias, este é o Cordeiro de Deus que traz salvação ao mundo. Precisamos apontar: ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é que quer te dar salvação, ele é que derramou graça sem medida. Se Cristo não basta, então nada mais bastará. Nós precisamos estar apontando isso. Isso é que nós devemos estar apontando. A atração principal é Cristo Jesus. E nós precisamos testemunhar: ele é o Salvador. No versículo 29, ele continua dizendo: aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que ele assiste ou ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. E Jesus é a atração principal, é isso que João Batista está dizendo. Ele é que é o Deus, ele é que é todo-poderoso. E atrás dele que todos devem ir, que todos devem seguir, que todos devem se alegrar, porque nele é a salvação, é a vida, e esta é a missão que ele teve e que cumpriu cabalmente, testemunhando disso em vários momentos. Ele chega no versículo 30, João Batista, e diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. O contrário que acontece hoje, o contrário do pensamento do mundo é: eu preciso governar, eu preciso liderar e os outros serem caudas. Eu sou cabeça, eu preciso fazer porque eu sou melhor, só eu que tenho mais condições do que os outros. Bobagem. Bobagem, cada um tem o seu papel, e o nosso papel principal é dizer: ele, Jesus, em primeiro lugar, e eu no meu devido lugar como criatura. Tem muitas pessoas hoje que querem se colocar mais do que Deus, querem até dizer como Jesus deve ou não deveria ter feito as coisas. Olha a arrogância, o orgulho que precede a queda. Olha só, no versículo 31, nós podemos ver que João continua ainda dizendo: aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra, fala do que conhece que é da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.
Que testemunho maravilhoso. Como a gente deveria estar mais atento a isso, gente. Deveríamos estar mais atentos para saber que não existe uma outra alternativa senão a que o Evangelho apresenta, que é Jesus, as boas novas, reconciliar-se com Deus. Olha, esse é o trabalho, isto é o que João Batista aponta, é o que ele mostrou para todas as gerações, inclusive a igreja, que hoje é essa instituição que cada vez mais afasta Cristo, onde devia estar apontando só Ele é Senhor, só Ele é Deus, e as lideranças todas fazendo isso, não, apontam para suas igrejas, apontam para suas religiões, apontam para si mesmo como solução. Não é solução, não são soluções, não são. E isso vai ficando cada vez mais patente, porque se a religião pudesse consertar o mundo, se a política pudesse consertar a filosofia, o que quer que seja, já teria consertado o mundo já seria outro, porque essas coisas já existem há muito tempo. No versículo 31, a gente vê ele ainda dizendo que é melhor o que é de cima, Deus é melhor. A eternidade, o infinito, como nós queremos competir com Jesus. Tá? Os discípulos de João Batista queriam competir com Jesus, que João Batista se colocasse no mesmo patamar de Jesus. Mas só que não foi, não deu, não pôde. João Batista reconheceu isso. E versículo 32, ele continua o seu testemunho. E aquilo que ele viu e ouviu, ele testifica disso. E ninguém aceita o seu testemunho. Ele está dizendo aqui aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Ele está dizendo do que ele viu, do que ele sabe. Mas as pessoas não aceitam o testemunho dele. Mas ele, João Batista, mesmo sozinho, continuou apontando para quem? Apontando para Jesus, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus, e o meu testemunho eu ratifico, como ele mesmo mostrou com a própria vida dele, ele ratificou o seu testemunho sobre Jesus. Ele não tergiversou em nenhum momento, ele é o único, ele é especial, ele é celestial, ele é o maior, eu sou apenas uma criatura dele. Ele sabe muito mais do que eu sou daqui da terra, e ele é vindo do céu, ele se encarnou, e ele se fez um ser humano sendo Deus. Versículo 33, ele continua dando o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, quando eu aceito o testemunho de Jesus sobre si mesmo, e o de João Batista sobre Jesus, e o de Paulo sobre Jesus, e o de quem quer que seja sobre Jesus Cristo, mas da maneira como o Evangelho o apresenta, o Salvador, o Deus misericordioso, o Príncipe da paz, o Deus da misericórdia, o Deus que veio não para quebrar a cana, não para apagar a torcida, não para calar, mas para mostrar a verdade de Deus. Esse aceita o testemunho. Esse vive por aquilo que são os preceitos do reino de Deus. Versículo 34 diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ele viu, Deus, Jesus Cristo viu, ouviu coisas que não podem ser expressas, pois não tem categorias humanas para descrever, comparar com as coisas terrenas. Ele veio do céu e sabe as coisas celestiais, da dimensão celestial. Nós somos daqui. Como é que a gente pode querer, ter a ousadia de querer ensinar Jesus ou dizer como é que Deus deve fazer as coisas? Bobagem. Bobagem.
Nós precisamos crer naquilo que Jesus ensinou, viveu, mostrou do seu evangelho, e cada vez que a gente olha para Deus, a gente descobre que Ele tem razão, de que Ele é verdade, de que a sua relação com a criação é única, tá? E começa a viver uma vida melhor. Provam as palavras de Jesus, do seu Espírito Santo, que está até hoje aí testemunhando, mostrando. Então, aquilo que seja medida de Jesus é sem limite. Na verdade, Ele é eterno, Ele é ilimitado. Como é que alguém vai competir com Ele? Isso foi que João Batista chegou à conclusão, e ele fala então para a gente sobre isso. O que Deus faz não deixa nada a completar. O seu Espírito foi derramado sem medida, o seu amor foi derramado, demonstrado sem medida. O sacrifício na cruz é único, não existe mais nada por fazer. Ele disse: está feito, está completo, e agora eu posso descansar. Eu, ser humano, posso descansar no trabalho de Jesus. Ele é o meu advogado, Ele é o meu Deus, Ele é aquele que se deu por mim, e a sua vida me traz segurança, me traz paz, me traz alegria. Nada de Deus foi feito por pouco. É tudo sem medida como Ele é, infinito como Ele é, onipotente, onipresente como Ele é. É tudo assim, sem comparação. Tudo que nós humanos podemos fazer é tudo sob medida. Nossos recursos são poucos, são parcos. E Deus é tudo sem medida. Não falta nenhum dom, não falta nenhuma bênção, não falta nada, até porque o infinito se derramou por nós, se entregou por nós. Que coisa, se isso não produzir fé, confiança e descanso na sua alma, nada mais o fará isso. Nada mais. E João Batista declarou isso aqui. Deus faz tudo sem medidas. Deus é infinito e faz tudo sem medidas. Nós precisamos descansar nisso, confiar nisso. Nós precisamos nos alicerçar em que tudo que Deus fez é completo, é perfeito, é sem medidas, é infindo. É infindo, não falta mais nada, tudo Ele já doou, tudo Ele já fez, tudo Ele já capacitou para que nós estejamos agora cumprindo aquilo que Ele disse. Por isso Ele nos derramou do seu Espírito sem medida. Essa é uma coisa grandiosa, está tudo feito, consumado, para que a gente em fé caminhe cada vez mais, fazendo tudo de bom, tudo que é bom, perfeito, justo, seja isso que nós devemos pensar, e esse deve ser o nosso agir. Não falta mais nada. Deus já se deu, e isso deve nos bastar e nos dar essa medida toda grandiosa de Deus por nós. E Ele continua ratificando e falando: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Todas as coisas entregou nas suas mãos. Ora, se o Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos de Cristo Jesus, por que a gente ainda fica relutando? Será que Jesus tem a verdade? Ou será que a verdade é do sacerdote tal, é de não sei quem, é do líder religioso? Será que a verdade é de Paulo, é de Pedro, é de Moisés, é de Abraão? Ou será que a verdade é de Elias? De quem é a verdade? Ora, a verdade é de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, verdade e vida, e quer que a gente pense tudo através dele. Quando a gente pensa tudo através dele, então todas as coisas vão se endireitando, se equilibrando, se encaixando. Nós vamos achando as respostas que nós deveríamos ter nesse Deus que é ilimitado, Jesus Cristo. E no versículo de número 36, João Batista termina o seu discurso de ratificação
né, de que Jesus Cristo é o Messias, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é Deus que se fez um ser humano, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo da seguinte maneira, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só, todos os que confiam nele vivem uma vida boa, uma vida de paz interior, de misericórdia, da ciência da graça de Deus, do amor de Deus. Todos que creem nele, que agem nessa crença para o bem, esses verão o céu. Esses verão a Deus, e Deus ratificará também a sua promessa como? Permanecendo com eles. Deus em nós, Jesus em nós, a esperança da glória. Como é que Jesus pode estar em nós? A mesma maneira que ele esteve com os discípulos pela fé. Da mesma maneira como os discípulos seguiram ele, mostrando que assim eram seguidores de Deus, nós devemos fazer. João Batista não titubeou um minuto sequer. Ele é Deus e eu sou criatura. Ele veio do céu e eu sou da terra. Ele sabe de coisas que eu nunca vou saber, a não ser pelo testemunho dele. E hoje é diferente? Não, hoje é do mesmo jeito. Portanto, eu convido você a seguir Jesus. Eu convido você a andar com Jesus. Eu convido você a crer que não falta mais nada, mas que Deus já derramou perdão, amor, salvação, que Deus já derramou misericórdia, que Deus já derramou o Espírito Santo dele, sem medida. Não falta mais nada, não falta mais um dom. Só falta você caminhar cada dia com Deus que morreu por ti, que te amou e que te perdoou. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.